Então, queridos, nós estamos falando sobre a redenção do Brasil. Nós estamos falando sobre como o Brasil ele vai se render ao Senhor Jesus. Aqui a parte 2 desse vídeo. Então, nós falamos, querido, que isso é muito bom, que o Brasil ele se volte a Jesus e vai se acontecer em dois passos. O primeiro passo da redenção do Brasil é acabando com o carnaval. Nós falamos aqui que Deus ele tem algo para fazer no Brasil e ele está fazendo, né? Você sabe que no carnaval o demônio toma conta de toda a nossa nação, pois é realizado pactos demoníacos em todo o território do Brasil. E tem um profeta em 1992 que ela profetizou, uma mulher de Deus, que ela profetizou que o carnaval ia acabar no Brasil. Que o carnaval ia literalmente acabar no Brasil. Aos olhos humanos, para algumas pessoas, isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Até porque Deus cria situações. As situações não são como o homem imagina, mas sim como Deus permite. Nós estamos vivendo uma situação onde as pessoas estão vivendo uma calamidade muito grande e essa questão da pandemia que está assolando todo o povo mundial. E é de convir comigo que não há espaço para carnaval, não há espaço nem para as festas juninas, nem há espaço para outras festas pagãs. Quem quiser fazer suas festas, que pague do seu próprio dinheiro, se for o caso. Mesmo assim é proibido. Por quê? Porque não pode ficar aglomeração de pessoas. E eu creio que essa profecia, queridos, está perto de se cumprir. E porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A nossa pauta aqui nesse versículo é de Salmo 33, versículo 12, é que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E é sobre esse versículo que a igreja ela tem que estar trabalhando para a redenção total do Brasil. Já falei para vocês que existem países que a sua origem evangélicas, protestantes, são países altamente desenvolvidos, são países altamente que têm uma prosperidade muito grande. E o Brasil, infelizmente, é um dos poucos países, tem outros também, não só o Brasil, mas um dos poucos países que tem na sua cultura uma festa pagã patrocinada por dinheiro público e até como se fosse o calendário oficial da nação. Perceba que falta tudo, mas não pode faltar o carnaval. Mas as pessoas elas estão cegas, as pessoas elas estão com os olhos vedados para não ouvir e escutar a verdade. Então, com o carnaval, muitos pactos com feiticeiro e feitiçaria são renovados todos os anos, principalmente no mês de janeiro e fevereiro. Os pactos começam a ser renovados. E vem uma onda de imundícia, queridos, moral. O carnaval ele traz essa onda de imundícia. São sangue derramado, são sacrifícios, são toda sorte de perversão e sujeira no mundo espiritual. E aí o ano do Brasil sempre começa travado. Aí tem muitas enchentes, aí tem muitas mortes. E fora aquilo que nós falamos, que quando depois do carnaval vem as suas consequências. A causa é o carnaval, mas as consequências é o que? Milhares de abortos, casamento destruído, onde existe adultério, fornicação, prostituição, pedofilia, lascívia, promiscuidade, abusos sexuais. Muitas crianças são abusadas nessa fase, né? E os pontos de prostituição infanto-juvenil são criados, né? A cada carnaval são criados novos, mais as pessoas, os estudiosos pesquisam que são mais de 800 mais pontos de prostituição juvenil, infanto-juvenil. Então são coisas terríveis. É muito mais do que uma festa pagã, é muito mais que uma festa, entre aspas, que colorida, cheia de flores, alegrias, e por baixo daquilo ali há uma atrocidade, há um peso, uma base satânica, diabólica que Deus está desestruturando. Por quê? Porque Deus levantou muitos pastores, muitas igrejas para poder
quebrar esse esquema do mal, para poder sacudir essa figueira ruim, para poder desestruturar esse sistema maléfico e diabólico. E eu creio que nós estamos chegando a um dos momentos mais importantes da história do Brasil. O momento mais importante da história do Brasil não foi quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 22 de abril de 1500. O momento mais importante do Brasil não foi a independência do Brasil, quando Dom Pedro I gritou independência ou morte. O momento mais importante do Brasil não foi quando o Brasil ganhou a Copa de 1968, nem em 1970, em 1994, não. O momento mais importante do Brasil é quando o Brasil se render ao Senhor Jesus. É quando nós vemos o Brasil com suas raças, suas cores, prostrado diante do Senhor, temendo a um só Deus, buscando a um só Deus, invocando a um só Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque eu creio, querido, que o Brasil, o avivamento é esse que eu creio. Embora alguns não creiam na palavra avivamento, mas eu creio que o avivamento que a palavra de Deus é essa. Não é o avivamento de você ver pessoas, pode ser sim, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas e tal. Isso é muito bom, isso é muito bonito. Mas o avivamento que eu creio, que eu vejo, é onde almas elas vão se tornar salvas pelo sangue de Jesus. Vão se transformar libertas pelo sangue de Jesus. E vamos para frente, queridos. Então, o Brasil, ele faz muitos pactos, as entidades, muitos pactos antes do Carnaval. E eu creio que esse dia já chegou. Já como eu falei no vídeo anterior, por um triz, o Carnaval do Brasil não deixou de acontecer esse ano. Por um triz. Infelizmente foi por causa dessa pandemia, mas a verdade é que um mal ia cortar um outro mal. Porque, infelizmente, foram dois maus. O mal da pandemia e o mal que as pessoas permitiram o carnaval, que não era para ter permitido essa festa pagã, diabólica e cruel. Mas, queridos, eu creio que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A Bíblia diz em Romanos 11,16, e se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os são, ambos são. Porque se de alguém é vencido, do tal se faz servo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, eu já falei que alguns profetas na área de libertação, pessoas na área de libertação, e quando eu falo pessoas na área de libertação, são pessoas peritas na área de libertação, eles profetizaram, eles viram o Brasil como uma nação transformada. Por quê? Porque o Brasil, ele exporta sensualidade, o Brasil, ele exporta futebol, mas também o futebol é uma coisa boa, mas exporta sensualidade. As pessoas verem as mulheres brasileiras como prostituta, as pessoas verem o Brasil como terra de, infelizmente, de prazeres e turismo sexuais. 70 mil prostitutas são exportadas, querido, daqui para lá. Não estou aqui gravando todas as pessoas, mas quando você vê uma menina, tal, até mesmo um homem, mas na maioria das vezes mulheres que são escravas sexuais ou prostitutas que vão para lá, algumas se dão, entre aspas, até bem e entra no mundo da prostituição. Claro que isso não recompensa nada, isso é autodestruição, mas a maioria vai e se torna escravos sexuais daqueles países, principalmente a Europa e a Ásia. Infelizmente, queridos, porque isso também se dá por causa do carnaval, porque o carnaval é uma vitrine negativa do Brasil. E, infelizmente, nós devemos estar assim, com olhos abertos, atentos, orando e quebrando esse tripé satânico para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Mas hoje essa realidade está mudando. Hoje o Brasil, antigamente o Brasil estava em 10º lugar em enviando missionários. Hoje o Brasil é o número 1 em envio de missionários. Em vez de prostitutas, em vez de somente futebol, que é a única coisa boa que o Brasil sabe exportar, com seus jogadores talentosos, mas o Brasil vai exportar
pastores cheios da graça, missionários cheios da unção, evangelistas cheios do poder de Deus. O Brasil vai exportar estudiosos da palavra. Daqui vai sair pessoas que vão sacudir o mundo, né, com a palavra de Deus, com a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, queridos, eu creio que nós estamos perto da redenção do Brasil. Eu creio que nós estamos perto daquilo que Deus colocou como princípio. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E outro princípio é abençoai a Israel, orai pela paz de Israel e prosperarai aquele que ora pela paz de Israel. Então eu creio que o Brasil, aliado aí a Israel, né, graças a Deus que as lideranças do Brasil, o nosso presidente, ele se voltou para a nação de Israel, independente de ideologias, né, partidárias. Nosso princípio aqui não é esse, mas nós temos que falar aquilo que está acontecendo. E graças a Deus que o Brasil tem se voltado, né, para abençoar Israel, porque isso é um princípio, querido. Se não fosse princípio, se ignorava. Se não fosse princípio, passava por cima. Mas como é um princípio, é um valor inestimável, um valor indispensável, necessário, então vamos andar pelos princípios, independente daquilo que seja. Então, queridos, creio sim na redenção do Brasil. Creio sim na redenção do Brasil. E eu creio que esses espíritos eles estão sendo combatidos, né, pela igreja. E a igreja está tomando voz, está tomando vez, a igreja está se posicionando. Cada dia que passava, querido, você percebia que a cada ano as escolas de samba elas estavam muito mais atrevidas, elas estavam vilipendiando a fé alheia, não somente a fé protestante cristã, mas a fé católica cristã. E, enfim, de todas as religiões cristãs, muitas pessoas estavam sórdidas, possuídas por espíritos malignos, estavam afrontando a fé, cometendo sacrilégio. O que é o sacrilégio? Sacrilégio é você fazer pouco caso e, pior do que isso, você desprezar de uma maneira vergonhosa, insultosa, o objeto de culto daquilo que é Deus ou daquilo que se refere a Deus. Por exemplo, pessoas pegando a cruz de Cristo vazia, fazendo coisas terríveis, né? Ou vazia ou não, é o símbolo católico, tem que ser respeitado. Então, nós podemos observar, queridos, que Deus está sacudindo a figueira. Nós podemos observar que Deus está abençoando a nação brasileira. Nós podemos observar que Deus está indo e colocando um novo cântico na nação brasileira. Nós podemos observar que Deus está mudando a vergonha para o lugar de honra. O Brasil já começou a crescer, o Brasil está sendo olhado para o mundo com outra visão. E quando eu falo visão, não é somente visão espiritual, que é a principal de tudo, mas a visão também, uma visão social, uma visão do amor à pátria, porque nós estamos resgatando esses princípios. E eu creio, queridos, que o carnaval ele vai terminar para vir uma onda de avivamento. Uma onda de avivamento. Não se escandalize quando você vê as pessoas, apartamentos, cidades todas no meio da rua adorando ao Senhor, sem até mesmo ir para a igreja, mas adorando ao Senhor, claro que debaixo de uma cobertura espiritual. Não se espante quando você vê pessoas, nações, estados das nações se prostrando ao Senhor, porque o Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, e queridos, e o segundo passo, eu já falei aqui, é entregar a nação ao Senhor, se prostrar, se arrepender dos seus maus pecados, como diz 2 Crônicas 7,14. E se o povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu perdoarei, eu virei, sararei a sua terra, perdoarei seus pecados. E eu creio, queridos, que esse é um momento que Deus está fazendo
esse é o momento que Deus está fazendo em nossa nação, esse é o momento que Deus está trabalhando em nossa nação. Eu vou ler até aqui, vou pegar aqui a Bíblia para nós termos esse texto. É um texto muito bonito, é um texto muito pelo qual é o script, mas me ardeu aqui o coração agora, ardeu no coração. Eu quero falar para vocês esse texto, que é a chave de tudo, mesmo que não, as pessoas, a maioria das pessoas não queiram, mas quando um só justo clama, a Bíblia fala que a oração do justo pode muitos seus efeitos. Eu quero que há muito justo orando, eu quero que há muito justo intercedendo pelo Brasil. E diz assim, segundo Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Queridos, essa é a chave para a vitória. Essa é a chave para a vitória. Está aqui, ó. Vamos demolir esse versículo. Se o meu povo, que é o povo de Deus, colocar, fazer igual como Neemias fez, pedir perdão pelos pecados da nação, confessar os pecados das nações, né, em jejum, em lamentos, em pano de saco, né? Quando falo pano de saco, falo de arrependimento, de humildade, de simplicidade, colocar a boca no chão, dobrar o seu joelho, né? Se humilhar e orar. Nós devemos orar todos os dias. A oração é a chave da vitória. Quando a gente ora, queridos, Deus trabalha. Quando nós trabalhamos, mas como nós oramos, Deus trabalha. Buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos. O qual é o mau caminho do Brasil? A promiscuidade, a lascívia, a prostituição, esse tipo de coisas, os pecados que o Brasil ele produz e são altamente tóxicos, devem ser combatidos. Eu percebo, queridos, que nós devemos pedir perdão pelos nossos maus caminhos, pelos nossos pecados, porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, sim contra principados, né? As nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, de tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Por isso nós devemos levar cativo toda mente à cruz de Cristo. A sua mente tem que estar na cruz de Cristo. A minha mente tem que estar alinhada à cruz de Cristo. Nós não devemos ceder para nada, a não ser pela palavra de Deus. Eu creio que Deus está criando novos caminhos, Deus está criando novas oportunidades, Deus está criando uma nação poderosa, Deus está fazendo o Brasil uma nação poderosa, porque eu sei que Jesus vai voltar. Já falei para vocês que, independente daquilo que aconteça no Brasil ou não, Jesus vai voltar. E um minuto com Deus vale mais do que a vida toda sem Deus. 2 horas com Deus vale mais do que a vida toda sem Deus. 1 hora com Deus vale mais do que um dia sem Deus. 1 minuto com Deus vale mais do que 1 minuto sem Deus. Porque o que Deus conta, queridos, são o tempo que você passa com Ele. O que Deus conta é o tempo da consciência, onde você se dobra a Ele. O que Deus conta é o tempo onde você produz para Ele. O que Deus conta é o tempo, é o Kairos, né? É o Cronos, quando você se prostra diante do seu altar. O que Deus conta é isso. Deus não conta quando você faz nada, por mais relevante que seja, fora da presença dele. Isso não conta, mas quando você faz algo e tributa a Deus toda a honra, toda a glória, Deus, ele se alegra. Quantas pessoas gastam tempo em séries, levam nada contra, mas desde quando tudo seja no seu devido lugar. A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 13 que há tempo para tudo. Tem pessoas que levam 4, 5 horas vendo uma série e não tem meia hora para dobrar o seu joelho no chão, ou orar em pé, orar sentado. Eu não consigo orar de joelho. Isso não é problema. Olhe em pé, olhe deitado, olhe ajoelhado, olhe de cabeça para baixo, olhe de lado, mas que você ore, que você busque a Deus
enquanto você pode achar. Invoque o nome do Senhor enquanto você está perto, porque eu creio, queridos, que a volta de Jesus ele está iminente. Já falamos aqui, eu creio que a volta de Jesus está perto. Eu creio que a volta de Jesus está muito mais perto do que nós pensamos, muito mais perto do que nós acreditamos. Interessante que Neemias 10, Esdras 10 e Daniel 10 fala de arrependimento, quebrantamento, arrependimento, contrição. A Bíblia fala que um coração contrito e arrependimento não desprezarás, ó Deus. Eu creio que nós estamos vivendo esse momento, queridos. O momento é o momento de nós colocarmos nosso joelho no chão, de nós humilharmos diante de Deus, de nós colocarmos a boca do pó, independente de placa de igreja, independente de se você é de igreja neopentecostal, se você é de igreja pentecostal, se você é de igreja tradicional, se é de igreja ortodoxa, se você é até católico, não importa. O importante é que você tem que buscar Deus em espírito e verdade e numa só fé. Porque eu creio que o momento é o momento de Deus trabalhar, é o momento de Deus operar, é o momento de Deus fazer coisas grandes e extraordinárias. É o momento de Deus desvendar segredos aos seus servos, seus profetas. E é o momento de Deus quebrar a pata de Satanás, quebrar a força de Satanás nesse país como tem quebrado, por meio dos adoradores, por meio da igreja, por meio do corpo de Cristo, por meio do reino de Deus, por meio da noiva do Cordeiro. E você é ferramenta, você é instrumento, você é um vaso, você é incumbido de fazer essa missão. Você foi chamado para fazer essa missão, independente do seu cargo, se você é ovelha, se você é pastor, se você tem teologia, se não tem teologia, né? Se você tem conhecimento ou não, Deus te chamou, você é enviado por Deus. Você é como se fosse um apóstolo. Como eu falo apóstolo, não estou dizendo aqui que você é apóstolo, nada disso. Mas apóstolo é enviado. É como Jesus estivesse falando para os apóstolos, falando para você. Você é enviado, você está no caminho daquilo que Jesus ele falou. Você é ovelha de Deus. E como fala ovelha, não é aquele animal sensível, frágil, né? Delicado que a gente vê na televisão. Você é uma ovelha que você é protegido por um pastor. Você tem um pastor, você tem um pai. E esse pai que vai te guiar, esse pai que vai te iluminar, esse pai que vai te proteger, esse pai que vai te dar direção, esse pai que ele vai te discipular, esse pai que vai te fazer crescer em espírito e verdade. E esse pai se chama o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Nazareno. Então, queridos, eu creio mais do que nunca, creio que Deus ele vai fazer um rebuliço grande, eu creio que Deus vai estar fazendo algo grande em nossa nação, e eu creio que a nação brasileira está mudando. Não quero aqui colocar viés políticos, viés ideológicos, não. Eu quero trabalhar com a Bíblia, o que eu trabalho é a Bíblia. Eu trabalho com o reino de Deus, eu falo do reino de Cristo, o reino de Deus, o reino do céu, e é isso que importa a nós. Independente de questão política, ideológica, filosófica, a palavra de Deus tem que estar em primeiro lugar. Mateus 6,33, buscar primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero te dizer algo que está acontecendo nesses dias. A Bíblia fala que a palavra de Deus é escudo e broquel, né? Lá em Salmo 91, a espada Deus é escudo e broquel. O que é escudo? Escudo é aquele que protege e broquel é aquele que bloqueia. É mais do que proteger, é bloquear. Quando Deus, como você é protegido de algo, é porque é algo que não toca em nada, mas chega perto de você. O bloqueio não, o bloqueio é lá na fonte, a fonte é estipada, a fonte é quebrada, a fonte ela é desestruturada, e aquilo que assim Deus está fazendo. A palavra de Deus é escudo e broquel na sua vida. E eu quero, meu querido, que Deus, porque Deus ele tem o poder de enriquecer, Deus tem o poder de empobrecer, Deus tem o poder de dar e tirar, de dar vida e tirar. É Deus que faz, queridos. Tudo está no controle de Deus, tudo está no patamar de Deus. Às vezes eu vejo um arrogante, é porque eu faço, que eu aconteço, que eu fiz, que eu disse,
você é apenas um instrumento na mão de Deus. Deus apenas permitiu que você desse. Porque se Deus não quisesse, você não teria nada. Você precisa reconhecer o Senhor em todas as suas veredas. Não é você. Isso é sua arrogância. Isso é sua prepotência, sua soberba, sua altividade, né? E Deus não se compadece, Deus não tolera pessoas soberbas, porque todas as vezes que Deus vê uma pessoa soberba, Deus se lembra de Satanás. Por isso que algo que quebra o coração de Deus, que quebranta o coração de Deus, é o coração contrito e quebrantado, né? Então, quando você vê a pessoa, porque eu, você não faz nada, meu querido. Você não faz nada. Você não passa de pó e cinza. Você não passa de esterco. Você não passa de um simples muturo, né? Então, se Deus chega, a Bíblia fala, já falei aqui, que um homem não recebe nada se do céu não for lhe dado. Você ganha primeiramente do céu, porque depois você ganha aqui na terra. Mas você não pode ficar dizendo que nada, querido. Tudo é Deus, é por isso que a Bíblia fala que nós devemos ter tudo da graça a Deus. Porque não é questão do ter, não é questão, é questão de você ser um adorador, você ser um homem de Deus, você ser um homem espiritual, você ser um homem cheio do Espírito Santo, você ser um homem que, sim, nas suas faculdades, naquilo que Deus deu, no dons, no talentos, você promover a glória de Deus, você não se ensoberbecer, e toda vez que você pensar em ensoberbecer, você vai para o joelho, você confessa os seus pecados, você confessa as suas iniquidades, as suas transgressões, e Deus vai fazer você muito mais abundante daquilo que você pensa, né, aqui na terra. Queridos, aqui na terra não é como as pessoas olham, como Deus olha. Aqui na terra não prevalece os sábios, os entendidos, os inteligentes. Já falei aqui sobre isso. Não são os sábios na sua sabedoria, os inteligentes na sua inteligência, nem os fortes na sua força, nem os poderosos no seu poder, que Deus olha, mas sim aqueles que são simples e humildes de coração. Porque Deus revelou, Deus escondeu as coisas preciosas, a pérola que é a palavra de Deus, e deu aos seus filhos. E Deus passou para os seus filhos, para os seus servos, para os seus profetas. Então, é tempo de humilhação, é tempo de humildade, é tempo de nós clamarmos a Deus, é tempo de fazer a nossa parte. A oração, mas pastor, não tem ninguém na minha casa, faça você mesmo, querido. Coloque seu joelho no chão, comece com você. Daqui a pouco vai estar sua mãe, daqui a pouco vai estar seu pai, daqui a pouco vai estar sua sogra, daqui a pouco vai estar seu cunhado, sua cunhada, seu sobrinho, sua sobrinha. Ainda que seja em lugares diferentes, mas todo mundo com o joelho no chão, no só mesmo espírito. Porque nós estamos com essa missão de cumprir o reino de Deus aqui na terra, de levar a palavra com esperança, de levar a palavra com amor, de levar a palavra com retidão, de levar a palavra com clareza, e pedir ao Espírito Santo de Deus que venha nos guiar, nos conduzir, nos instruir, porque Deus está preparando a sua igreja para o arrebatamento. O fim está próximo, querido. Nós estamos no ano 2020. No ano 2000, o cúmulo do pecado, já falei aqui que nos meus primeiros vídeos, Deus me deu 4 revelações. Em primeiro lugar, o juízo de Deus sobre a nação, independente de esse vírus ser ser feito em laboratório ou teoria da conspiração, não, é o juízo de Deus também, infelizmente ou felizmente, né? O juízo de Deus sobre a medida do pecado, que é o segundo lugar. A medida do pecado aumentou tanto, queridos, que nós vemos aí escolas cometendo todo tipo de blasfêmia, atrocidade, e para mim são 2 pecados, ápice dos pecados, são a blasfêmia e o sacrilégio. Sacrilégio é você desprezar as coisas santas, e além disso, você fazer chacota. E blasfêmia é você dizer afronta a Deus. Então, essas 2 coisas começou a ser frequente, não só no Brasil, mas também no mundo, e Deus deu um basta. A terceira coisa é que Deus está preparando a igreja. A terceira coisa é que Deus está preparando a igreja, né? Deus está preparando a igreja para o arrebatamento. Eu creio no arrebatamento da igreja, eu creio que Deus vai entrar, né, e vai levar o seu povo para o céu. Mas para isso vem a 4ª coisa que precisa ter de metanoia. Aqueles que estão limpos, limpem-se mais. Aqueles que estão sujos, procurem se limpar na palavra de Deus.
Procure ter sua vida mudada pelo Espírito Santo. Procure ter sua vida transformada pelo poder de Deus. Então são essas 4 mensagens desse vírus que eu vejo hoje. É o acúmulo do pecado, né? A medida do pecado, o juízo de Deus, a metanoia, que é a mudança de atitude, ou seja, você vai se converter, você vai mudar de rumo para melhor, né? E a preparação para a noiva de Cristo. Porque por mais que nós falamos aqui de Apocalipse, por mais que possamos ver outras pessoas falando de Apocalipse, o que basta é essa, querido, é viver a vida com Deus, viver os propósitos de Deus, viver aquilo que Deus planejou para nós aqui na terra, viver de uma maneira concreta, buscando a palavra, se debruçando na palavra, orando, jejuando, buscando a face do Senhor, declarando a palavra, meditando a palavra, queridos. Medita na palavra de dia e de noite. Quantas pessoas passam aí horas e horas na frente de televisão, horas e horas na frente de Netflix, assistindo futebol, nada contra, desde quando não venha prejudicar sua fé, mas tira um tempo com Deus, tire meia hora, tire 20 minutos, tire 1 minuto, tire 2 horas, 3 horas, se você puder, tire 24 horas para estar na presença do Eterno, do Poderoso, rendendo-lhe glória e honra, porque Ele mandou seu Filho morrer na cruz para nos libertar de todos os nossos pecados, para nos resgatar, para nos fazer mais do que vencedor, para nos dar vida e vida com abundância. Que Deus abençoe você, que esse vídeo venha falar poderosamente o seu coração. Um forte abraço. Deus abençoe todos vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém.